operação com soluções é um tema extremamente relevante, tá? A probabilidade disso cair nas provas que vocês fizerem é altíssima, é em torno de uns 90%, né? Então, nesse caso especificamente, essa aula tem por finalidade apresentarmos para vocês a técnica de resolução dos exercícios com titulação especificamente. Ale, você está vendo a minha tela aí, meu amigo? Peraí, eu estou no celular, mas estou vendo sim. Ah, tá, eu coloquei para gravar ali, eu acho que está tudo certinho. Tá tudo certo. Tá aparecendo Tá tudo para mim certo. aqui que está gravando e a sua tela tá certinha aqui para mim também. Ah, muito obrigado pela ajuda, então, viu? Beleza, o PC, se tiver algum problema, alguma coisa aí, me manda no WhatsApp, por favor. Tá bom, muito obrigado. Falou, Então, PC, pessoal, brigadão. obrigado. Esse é um tópico de altíssima relevância, um tema relativamente trabalhoso no que se refere à resolução das questões, né? E nem sempre a gente, infelizmente, tem tempo durante a aula normal de tocar nos detalhes, nas minúcias, e essa oportunidade é ímpar para fazer isso. Eu resolvo os exercícios de titulação usando esse roteiro com 5 passos, tá bom? Vamos acompanhar então. Primeiro passo: eu vou calcular o número de mols do reagente, que possui a concentração e o volume dado. Gostaria apenas de lembrar a todos que a concentração molar ou molaridade é expresso por número de mols do soluto dividido pelo volume em litros da solução. Nesse caso, eu tenho a concentração molar, eu também tenho o volume, então eu pego e multiplico a concentração molar pelo volume e acho a quantidade de matéria, que é o número de mols pelo produto. Depois eu vou fazer a reação química entre os reagentes. Letra C, colocar o número de mols calculado no item A na reação química. E depois, no item D, calcular o número de mols da substância incógnita. E às vezes pode ser que tenhamos dados tanto dos dois reagentes, e nesse caso eu verifico se tem excesso de reagente. E, por fim, no item E, aí eu calculo as particularidades, o que cada exercício pede para fazer, tá? Então, eu escolhi aqui alguns exercícios, por exemplo, da prova do Enem do ano passado. Quem fez a prova deve se lembrar dessa questão, tá? De titulação. Eu peguei uma da PUCamp, no mesmo molde da Faculdade de Medicina de Marília, peguei uma da FUVEST e uma da Unesp, para contemplar todos os vestibulares. Então, vamos parar de conversa fiada e vamos que vamos aqui. Ó. Primeiro exercício. Ele fala que um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total, e essa acidez ela é expressa em termos de ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. Então, nessa tabela aqui, ó, você tem a massa em gramas de ácido cítrico por 100 gramas de polpa de acerola, por polpa de caju, cupuaçu, graviola e maracujá. Isso aqui é a quantidade de ácido cítrico em 100 gramas de polpa de fruta. E ele explica dizendo aqui que o ácido cítrico é uma molécula orgânica, olha lá, ó, que tem 3 hidrogênios ionizáveis e, portanto, ele é um ácido tripótico. Quer dizer, tem 3 prótons para ser neutralizado e possui massa molar de 192 gramas por mol. Tá? Então, aí ele coloca que a acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, ele colocou 2,2 gramas da amostra. Que amostra é essa? A polpa de fruta, tá? A polpa de fruta.
que após a solubilização do ácido, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 mililitros da solução titulante, que é a base. Só fazendo duas observações antes da resolução. A primeira observação, eu coloquei aqui a fórmula do ácido cítrico para vocês tomarem conhecimento, se bem que não era necessário conhecê-la, porque ele já disse que são 3 hidrogênios ionizáveis. Esse aqui é o primeiro, em uma carboxila. Esse aqui é o segundo, da segunda carboxila, e esse aqui é o terceiro. Não era necessário o aluno ter conhecimento desta fórmula. Não era preciso, mas não custa nada ilustrar que trata-se de um ácido com 3 hidrogênios ionizáveis. Portanto, um desses hidrogênios vai ser neutralizado por uma hidroxila da base, um NaOH aqui, ó, Na mais OH-. Olha a reação que acontece aqui, senhores e senhoretas. O H+, ele é neutralizado pelo íon OH- formando água, e aí o sódio entra no lugar do hidrogênio formando um sal. Aqui mesma coisa, outro composto de hidróxido de sódio, com a carga Na e OH-, e mais uma vez, outra neutralização vai ocorrer aqui, ó. Aqui no caso, o que vai acontecer? O íon H+, é neutralizado pela hidroxila da base, e o sódio entra no lugar do hidrogênio formando mais um sal. E isso aqui vai ocorrer mais uma vez, porque nós temos 3 hidrogênios, né, ionizáveis, portanto, cada hidrogênio será neutralizado por uma hidroxila de uma base. E aqui também, mais uma vez, esse hidrogênio aqui, ó, ele será neutralizado pela hidroxila da base formando água. E o íon sódio entra no lugar do hidrogênio, neutralizando e formando o sal. Quer dizer que 1 mol do ácido cítrico, consome 3 mols de uma base, 3 mols de hidróxido de sódio, ok? Um outro detalhe importante que eu só gostaria de lembrar da teoria que os senhores já tiveram em sala de aula é que na titulação nós utilizamos esse esquema de aparelhagem aqui, ó. Esse aparelhinho chama-se de bureta. É um aparelho utilizado para fazer esse procedimento chamado de titulação. E aqui na bureta, nós colocamos a substância chamada de titulante, que pode ser um ácido, pode ser uma base, podem ser outras substâncias químicas, iodo, permanganato de potássio, enfim. O titulante, na verdade, você vai identificá-lo pela concentração que ela é conhecida, e também eu vou gastar um certo volume que é conhecido. Tanto a concentração quanto o volume do titulante são ambos conhecidos. Não tem incógnita aqui na bureta, no titulante. Conhecido a concentração e também o volume. Para que eu faço isso? Isso aí é feito pelo seguinte motivo, ó. É que aqui embaixo nós vamos colocar um frasco conhecido como Erlenmeyer, ou Erlenmeyer, como você quiser chamar, e aqui nesse frasco vamos colocar uma substância na qual eu desejo calcular. Normalmente, eles pedem para eu calcular a concentração molar. Às vezes ele pode dar concentração e pedir o volume, mas
é muito mais comum o contrário. Aqui nós temos o chamado de titulado. Quem é o titulado? A resposta: o titulado é aquela substância que tem algo a ser calculada, que pode ser a concentração ou o volume. Tá, digamos que, nesse caso, o volume seja conhecido, tá? Eu coloquei um determinado volume de uma substância para ser determinada posteriormente a sua concentração molar. Aí, normalmente, a maioria das titulações são entre ácido e base. Digamos que eu coloque aqui no titulante um ácido, e vamos supor que aqui no titulado seja uma base. Pode ser o contrário também, viu? Não tem problema. Essa bureta tem uma torneirinha que você vai abri-la e deixa o titulante entrar em contato com o titulado. E aí os íons H+ do ácido vão consumir os íons OH- da base para formar água. E tem um momento muito importante durante a titulação ácido-base, principalmente, que é o momento que ocorre o que nós chamamos de princípio da equivalência. Neste instante do chamado princípio de equivalência, é o momento que, quando você vai abrir aquela torneirinha da bureta e o íon H+ for entrar em contato com o OH- da base, ele vai consumindo, mas vai chegar um momento que todos os íons OH- desaparecerão. Todos desaparecem. Que momento é esse que os íons OH- vão desaparecer? Quando o número de mols, do titulante, que é o ácido, representado aqui pelos íons H+, ele fica igual ao número de mols do titulado, que aqui no meu exemplo é a base. Quando todos os íons OH- forem consumidos, aí eu fecho aquela torneirinha da bureta, anoto o volume que eu gastei do ácido, e aí eu faço os cálculos para achar a concentração. O aluno deve estar perguntando: pô, PC, como é que você sabe o momento que os íons OH- desaparecerão? Ah, é porque eu vou colocar uma substância mágica na presença do titulado, chamado indicador ácido-base. E o mais famoso de todos é o indicador ácido-base fenolftaleína, que em meio ácido é incolor, fenolftaleína em meio básico fica vermelho, bem forte. Logo, se aqui nós temos a presença da fenolftaleína, toda essa solução aqui é vermelha. E quando numa única gota do ácido que entrar aqui dentro, ela ficar transparente, eu fecho a torneirinha da bureta, anoto o volume do ácido que eu gastei para neutralizar todo esse volume da base. Ok? E esse é o fundamento da titulação. Agora, aqui, lembrem-se mais uma vez que o ácido cítrico tem 3 hidrogênios ionizados. Eu volto a repetir, não é necessário que o aluno saiba essa fórmula, mas ele tem que saber que cada 1 mol de moléculas do ácido cítrico tem 3 hidrogênios ionizáveis, portanto, 1 mol do ácido requer 3 mols da base. Pronto! Feitos os devidos destaques, agora vamos resolver essa questão. Primeiro passo. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o nosso roteiro de resolução. Primeiro passo. Vamos determinar o número de mols do titulante através do produto
molaridade vezes o volume em litros. Atenção, alunos, atenção. O volume é expresso em litros na fórmula da molaridade. E 99,9% dos exercícios de titulação oferecem o volume em mililitros. Tomem cuidado, por favor. Nesta fórmula, o volume é expresso obrigatoriamente em litros. Então, calculando aqui, vamos ver quanto que vai dar esse valor aqui. Ó. A concentração molar do titulante, que é a base, é 0,01 mol por litros, multiplicado pelo volume do titulante, que ele gastou 24 mililitros. Vamos colocar aqui, ó, 24 mililitros transformado em litros é 24 vezes 10 a menos 3 litros. Cancelo o litro do denominador com o litro do numerador, e aí eu tenho o número de mols do titulante, que é o NaOH. Nossa, tem vida própria isso aqui. Olha o que é isso. Olha! Meu Deus, muita calma nessa hora. Então, nesse caso especificamente, aqui nós temos que o volume em litros é 24 vezes 10 a menos 3. Aqui é 10 elevado a menos 2, né, que é 0,01, escrito na forma de potência de base 10, equivale a 10 a menos 2. Com 10 elevado a menos 3, eu conservo a base, somos expoentes. Deu 24 vezes 10 a menos 5 mol. De quem? Do titulante. Quem é o titulante? O hidróxido de sódio, o NaOH. O NaOH. Ok, esse é o primeiro passo de qualquer exercício de titulação. Calcular o número de mols do titulante, que é a substância que possui a concentração e o volume. Segundo passo. Agora vamos rever aqui o nosso roteiro, para você acompanhar novamente. Depois de calcular o número de mols do titulante, agora eu vou fazer a reação química entre os reagentes, ou seja, entre o ácido cítrico e o hidróxido de sódio. Ok. O ácido cítrico, eu não vou nem pensar em escrever aquela fórmula lá, de forma alguma, não é necessário, porque ele já mencionou que o ácido cítrico possui 3 hidrogênios ionizáveis. E eu só sei uma coisa, que o ácido reage com a base, formando sal mais água. Eu não preciso saber que o ácido cítrico tem aquela fórmula, mas é necessário que eu saiba que 1 mol do ácido cítrico possui 3 hidrogênios ionizáveis. Isso eu preciso saber. Se ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, e como a base só tem uma hidroxila, então eu preciso de cada mol do ácido cítrico, 3 mols da base. Isso eu preciso saber. Isso ficou compreendido? Sim ou não? Vou mostrar aqui de novo a fórmula dele aqui, ó. 3 hidrogênios ionizáveis, portanto, para cada hidrogênio, 1 mol de íons OH-, portanto, para 1 mol do ácido, eu preciso de 3 mols da base. A relação estequiométrica
entre o ácido cítrico e o hidróxido de sódio, a relação estequiométrica é 1 mol do ácido foi neutralizado por 3 mols da base. O terceiro passo, agora eu vou colocar o número de mols que eu calculei no primeiro passo. Tá aqui, ó. 24 vezes 10 elevado a menos 5 mols. E com esse valor eu vou calcular o número de mols correspondente do ácido. Aqui eu posso usar a lei das proporções constantes ou definidas, conhecida como lei de Proust, e aqui está muito evidente que o número de mol de 3 para 1 foi reduzido a terça parte, dividiu por 3, como a proporção ela é constante, então o número de mol do ácido também ficará 3 vezes menor. 24 dividido por 3, portanto, o número de mols do ácido que foi neutralizado é 8 vezes 10 elevado a menos 5. Tá, e eu acabei de fazer, que é achar o número de mols do titulado, é o quarto passo. Ou seja, o exercício já vai encaminhando para o final, para a sua finalização, né? Agora vamos para o quinto e o último passo, que agora esse quinto passo aqui, ele é particular, de cada exercício pede uma coisa diferente. Nesse caso, eu tenho aqui uma tabela que mostra a quantidade cuja massa do ácido é em gramas por 100 gramas de polpa de fruta. E eu vou, então, pegar esse número de mol e transformar em massa. Porém, tem um detalhe. Esta massa que eu calcular aqui encontra-se em 2,2 gramas de polpa de fruta, mas a massa padrão não é 2,2, é 100 gramas. Entenderam? Então, eu tenho que fazer duas passagens. Na primeira passagem, eu vou pegar o número de mols e multiplicar pela massa molar, para não precisar fazer regra de 3. Qual é a massa molar do ácido cítrico? Aqui em cima, a massa molar do ácido cítrico é 192 gramas, 1 mol. Para eu não precisar fazer regra de 3, eu só pego o número de mol e multiplico pela sua massa molar para ganhar tempo, o exercício fica limpo, fica bonito assim. 192 gramas de ácido cítrico é a massa de 1 mol. 1 mol do ácido cítrico. Aí o mol do ácido cítrico do numerador, eu cancelo com o mol do ácido cítrico do denominador, de modo que nós ficamos com o resultado igual. Agora eu vou multiplicar aqui, tá? 192 vezes 8 vezes 10 elevado a menos 5. Vai dar 0,1536 gramas de ácido cítrico. Mas eu volto a repetir, isso encontra-se em 2,2 gramas de polpa de fruta, mas o padrão da tabela, do enunciado, diz que a massa é de 100 gramas de polpa de fruta. Então eu não posso comparar este valor aqui, ó, com a tabela, porque esta massa está em 2,2 gramas de polpa de fruta, e a tabela mostra 100 gramas. Bom, então agora eu vou fazer um outro cálculo. O cálculo que eu vou fazer agora é o seguinte:
calcular a massa de ácido cítrico em 100 gramas de polpa de fruta. Peraí, eu acho que eu tenho um número que eu esqueci, deixa eu só refazer de novo. 192 vezes 8 vezes 10 a menos 5. É 15,36. Vou voltar aqui, é 15,36. Não vou apagar aquele ali, senão vai demorar. 0,01536 gramas de ácido cítrico presente em 2,2 gramas de polpa de fruta. Logo, para uma massa de polpa de fruta que encontra-se naquela tabela que é de 100 gramas, 100 gramas, a massa de ácido cítrico existente em 100 gramas vai ser igual a X. Pego o valor do X e depois vou até aquela tabela verificar as frutas cuja acidez encontra-se numa faixa que tem esse valor do X aí. X vai ser igual a quanto? 0,01536 vezes 100, dividido por 2,2, deu 0,698. Isso faz com que tenhamos um valor de aproximadamente, né, 0,7 gramas de ácido por 100 gramas de polpa de fruta. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta no que eu fiz aqui? Pode ficar à vontade, viu? Se quiser perguntar, é só abrir o microfone e mandar fala aí. 0,7 em 100. 0,7. Bom, a acerola não serve, tem um valor maior que 0,7. Pode ser caju? Pode. Pode ser cupuaçu? Não, é maior que 0,7. Pode ser graviola? Menor? Pode. Maracujá? Não pode. Então, somente aquelas frutas que têm um valor nessa faixa até o 0,7, é 0,3 e 0,6, respectivamente, é caju e graviola. Alternativa, letra C. Tudo bem? E aqui vocês podem ver que mostra que o Enem é uma prova cascuda. Acabou aquele tempo do Enem que provinha de interpretação. A gente considerou a prova do Enem do ano passado uma das mais difíceis, e até teve pessoas que consideraram que o Enem estava, que a FUVEST estava mais fácil, a prova de química mais fácil que o Enem. Prova trabalhosa, você imagina só? Então vamos continuar, né? Vamos fazer, eu peguei esse da PUCamp aqui em homenagem a vocês que estão em Jundiaí, sabemos que muitos de vocês fazem a PUCamp aí, tá? Mas se não fizer a PUCamp, não tem importância, fica como conhecimento adquirido. O veneno de formiga contém o ácido carboxílico metanóico. Ok, aqui está o ácido metanóico. Um ácido que tem um grupo funcional carboxila, que vai reagir neutralizado pelo hidróxido de sódio, que é o NaOH. Aqui nós já aprendemos na aula de Química 3 recentemente a função sal de ácido carboxílico, e naquela videoaula, eu apresentei para vocês essa reação aqui, ó, entre o
o ácido reagindo com a base inorgânica, formando o sal de ácido carboxílico. Isso aqui já foi apresentado para vocês, não é uma coisa nova. Aqui, então, formou o metanoato ou formiato de sódio mais água. Ácido reagindo com base, formando sal e água. Muito bem. O que nos interessa é a proporção estequiométrica entre o ácido e a base. A relação estequiométrica é 1 mol do ácido para 1 mol da base. Bom, mas o primeiro passo, onde está o primeiro passo? O veneno de formiga contém o ácido metanóico e para neutralizar 1 mililitro dessa solução, 1 mililitro da solução, 0,1 molar desse ácido, foi utilizado uma solução de hidróxido de sódio 0,02 molar e ele pede para calcular o volume da base. Então a base vai ser o nosso titulado, já que nós queremos calcular o seu volume. E, portanto, o titulante vai ser o ácido fórmico. Meu Deus. Ok, então vamos aqui, ó. Primeiro passo, determinar o número de mols do titulante, que no caso é o ácido fórmico. O número de mols é dado pela multiplicação da concentração molar multiplicado pelo volume em litros. A concentração molar do ácido é 0,1 mol por litro. Letra horrível. Multiplicado pelo volume gasto do ácido, que foi 1 mililitro. Esse 1 mililitro é expresso em litros. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Cancelo litro com litro. 0,1 vezes 10 elevado a menos 3. Deu 1,0 vezes 10 elevado a menos 3, aqui com menos 1, menos 4. Tá, esse é o número de mol do titulante, que nesse caso é o ácido. Agora vamos para o segundo passo, que é determinar o número de mols do titulado. Aqui nesse caso especificamente, eu tenho 1 mol do ácido metanóico, colocado para reagir com 1 mol do hidróxido de sódio. Vou colocar o número de mol do ácido que eu calculei, 1 vezes 10 elevado a menos 4 mols. E com isso eu vou determinar o número de mols do titulado, que no caso é o hidróxido de sódio, que eu quero calcular o volume. Muito bem. Então, aqui nesse caso, como a proporção estequiométrica é de 1 para 1, então significa que o valor do X é igual a... Oh, meu Deus! É o mesmo número de mols do meu titulante, ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 4 mols. Esse foi fazer a reação é o segundo passo, colocar o dado que eu calculei aqui é o terceiro passo, e fazer essa determinação do número de mol do titulado é o quarto passo. Agora, o quinto e no último passo, agora vamos calcular a concentração molar. Não, o volume ele pediu. Sim, mas eu vou usar a concentração molar para achar o volume. Então fica concentração molar
é igual a número de mols dividido, a fórmula eu calculo inicialmente o volume em litros, depois eu passo para mililitros. Como eu quero calcular o volume, eu pego este termo e troco ele de posição com a concentração molar. Assim ficamos com volume é igual ao número de mols, que foi o que eu calculei, 1 vezes 10 elevado a menos 4 mols, dividido pela concentração molar. Qual que é a concentração molar? Eita, é 0,02. 0,02 ou 2 vezes 10 elevado a menos 2 mols por litro. Realizando este cálculo, vamos encontrar que o volume em litros é 1 dividido por 2 dá meio. 10 a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 2 vai dar menos 4 com mais 2, aqui vai dar 10 elevado a menos 2. Meio vezes 10 é menos 2, que é o mesmo que 5 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Mas a resposta é em mililitro, ok? Para passar para mililitro, eu multiplico por 1.000. E assim conseguimos chegar à resposta final. O volume da base utilizado para ser neutralizado pelo ácido fórmico é igual a 5 mililitros. Alternativa correta, letra A. 5 mililitros. Ok? Tranquilo, entenderam? Primeiro passo, calcular a concentração, o número de mols da substância que temos a concentração definida. Aqui nós temos no segundo passo a reação realizada entre o titulante e o titulado. O terceiro passo é colocar os dados que foi determinado do titulante e achar o titulado. No quarto passo, determinar a incógnita. E no quinto passo, aí você calcula aquilo que o exercício pediu, ok? Tudo em ordem? Alguma pergunta, por favor, alguém gostaria de fazer nessa resolução aqui? Por gentileza, fique à vontade, é só abrir o microfone aí e perguntar, tá bom? Não quiser, depois você pergunta no privado aí. Próximo, esse daqui é da Medicina de Marília, realizado essa prova pela VUNESP, né? E ele coloca aqui a fórmula do ácido tartárico. E esse ácido tartárico, o que você pode de imediato observar, que ele tem 2 carboxilas aqui, ó, tá? Então, se ele tem 2 carboxilas, de imediato eu já posso perceber que ele é um diácido. Diácido porque ele tem, no caso, 2 hidrogênios ionizáveis. E sabendo que uma molécula do ácido tartárico, aí ele já falou, né? Tem 2 hidrogênios ionizáveis. Letra A, primeira opção, escreva a equação que representa a neutralização completa do ácido tartárico com hidróxido de potássio. E depois ele pede calcule o volume em mililitros da solução de hidróxido de potássio necessário para neutralizar completamente 3 gramas do ácido tartárico. Ok, então vamos lá. Mas eu vou fazer esse exercício aqui como titulação, né? Essa equação química já virá, por consequência,
durante a própria resolução do exercício. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo de um exercício de titulação? Primeiro é calcular o número de mols do titulante. Quem é o titulante? É a substância que possui o volume já previamente conhecido e a sua concentração. Que nesse exercício, quem é que possui a concentração molar e também o volume? Eu tenho a concentração da base, mas eu não tenho o volume. Tá? Então, para aí. Vou fazer o seguinte agora. Como eu não tenho volume, eu vou pegar, então, e calcular o número de mols do ácido cítrico aqui, ó, porque eu tenho a sua massa molar e tenho a sua massa em gramas. Vai ser mais fácil. Número de mols vai ser massa, que é o eminho. Tem vários M's aí, né? É bom você tomar cuidado com o formato, dividido pelo emão. O emão é a massa molar. Tomem cuidado com o formato das letras, tá? Por favor. Se eu mudo o formato, muda o seu significado. Portanto, o número de mols do ácido cítrico é igual à sua massa, que é 3 gramas, dividido pela sua massa molar, que é 150 gramas. Gramas por mol. Esse aqui é gramas. Esse aqui é gramas por mol. Eu cancelo gramas com gramas. E assim ficamos com o número de mols, ou quantidade de matéria de ácido cítrico que vai reagir. 3 dividido por 150 vai dar 0,02 em mol do ácido tartárico. Tudo em ordem aí? Tudo tranquilo, pessoal? Beleza? Segundo passo. Agora vamos fazer a reação. Inclusive, já respondemos parte da questão aqui, porque ele pediu para fazer isso. Ok. Então, aqui nós temos uma carboxila. Aqui nós temos o carbono com uma hidroxila. Aqui mais um outro carbono com outra hidroxila. E aqui outra carboxila. Mais a base, que é o hidróxido de potássio. K mais OH menos, O menos e H mais, H mais e OH menos. Então, esses hidrogênios aqui serão neutralizados por essas hidroxilas. Como eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, eu necessito de 2 mols de KOH. 2, por que 2 mols? Porque o mol vai neutralizar essa hidroxila, esse hidrogênio aqui da hidroxila e outro mol daquele ali. Então, vamos colocar aqui o sal, o tartarato de potássio, o nome dessa criatura. Dupla O menos, K mais. Vou colocar as cargas aqui, ó. E aqui, continuando, tem o COH, outro COH, e aqui a carboxila, que foi também neutralizada por outro mol do hidróxido de potássio. Aqui fica, então, O menos e H mais 3 moléculas de água, né? 3 não, perdão. 2. São 2 hidroxilas, né? 2 hidrogênios, 2 hidroxilas, 2 moléculas de água.
Terceiro passo. Bom, agora nós vamos fazer antes de colocar aqui, eu vou colocar a proporção estequiométrica. Vou fazer, então, assim. Um mol do ácido tartárico foi neutralizado por 2 mols do hidróxido de potássio. Terceiro passo, agora eu vou colocar o número de mols do ácido tartárico que eu calculei aqui, ó, senhores e senhoritas, 0,02 mol. E com esse valor eu calculo o correspondente do hidróxido de potássio e o X ali é o resultado correspondente ao quarto passo daquela resolução. Aqui dá para eu usar a lei das proporções constantes, que é a lei de Proust, que está bem caracterizada aqui. Neste caso, o número de mol de 1 para 2 ele dobra, a proporção é constante, portanto, dobra também o número de mols do KOH, que será igual a 0,04 mols. 0,04 mols da base. Eu tenho a quantidade de matéria da base, eu tenho a sua concentração molar, aí fechou. Agora eu vou calcular o volume. Quinto passo, calcular aquilo que se pede. Concentração molar é número de mols dividido pelo volume em litros, que é justamente o que eu quero calcular. Então, o volume é calculado através do número de mols que eu calculei, dividido pela concentração molar, que está aqui, ó, tá bem no cantinho aqui, ó, tá vendo? Meio mol por litros. Quando eu tenho meio no denominador, a resposta é? Quando eu tenho meio no denominador, a resposta é o dobro do numerador. O dobro de 0,04 é 0,08 em litros. Para que tenhamos a resposta em mililitros, eu multiplico por 1.000 e assim encontramos o volume. 0,8 vezes 1.000 é 8 vezes 10 a menos 2, vezes 10 a terceira dá 80 litros. 8 vezes 10 é 1. Litros não, mililitros. Resposta final. Certo? São exercícios trabalhosos, mas, na minha opinião, esse roteiro facilita muito a vida do aluno. Ele faz um, fica em dúvida, 2, já fica mais ou menos, terceiro, quarto, quinto, aí ninguém segura mais. Vamos fazer mais um, pode ser? O próximo aqui da FUVEST. Que número é o 4, parece, né? Um dos parâmetros que determina a qualidade do azeite de oliva é a sua acidez. Normalmente expressa na embalagem da forma de porcentagem que pode ser associada diretamente ao teor de ácido oleico em sua composição. Aqui já começam os dados, ele começa dizendo que uma amostra de 20 gramas de azeite comercial foi adicionado em 100 mililitros de uma solução contendo etanol e etoxicetano 1:1, e usou fenolftaleína como indicador sobre constante agitação, titulou-se uma solução etanólica contendo 0,02 mols por litro até ocorrer a
Quem lembra da explicação teórica do início da aula? O que acontece na titulação entre um ácido e uma base? O que acontece é uma neutralização. Então, se é uma neutralização, eu já vou automaticamente eliminar esses dois itens. Ácido mais base reage formando sal mais água, então é uma neutralização. E para essa amostra de KOH, usaram-se 35 mililitros da base. E ele pergunta o que pode se concluir com relação ao tipo de azeite: é extra virgem, virgem fino, semi-fino ou refinado? Então vamos lá. O nosso roteiro tem 5 passos. O primeiro passo é calcular o número de mols do titulante, que é a substância que possui a concentração e o volume já determinado. E o volume tem que ser em litros, não se esqueça. Alguns alunos acabam errando aqui e se esquecem de transformar o volume para litros. Eu tenho a concentração da base aqui, ó, veja, notem, 0,020 ou 0,02 mol por litro, multiplicado pelo volume, que é 35 mililitros. Cancelo litro com litro. Aqui eu determino o número de mols da base, que vai neutralizar o ácido. 0,02 vezes 35. 2 vezes 35 dá 70, 0,02 dá 0,7. 0,7 vezes 10 é menos 3, ou 7 vezes 10 a menos 4 mol, quantidade de matéria. Tudo bem aí? Tudo em ordem? Segundo passo, a reação química. Aqui nós temos um ácido chamado de graxo. O que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico de alto peso molecular, com uma cadeia carbônica muito grande, com mais de 11 carbonos. Eu não vou nem copiar esse bagulho aqui, ó. Eu vou representar aquela longa cadeia carbônica apenas de R. A cadeia carbônica R. C dupla O ou H. O que vai me interessar nesse caso é saber que este ácido carboxílico ele tem apenas uma carboxila. Logo, ele é um ácido monoprótico. Ele tem apenas um hidrogênio ionizável. Então, vamos fazer aqui. Um hidrogênio ionizável vai reagir com a base hidróxido de potássio, que é uma monobase. Então, aqui vai ficar tudo tranquilinho. K+, OH-, OH-, H+. E aqui, nesse caso, é desta maneira que ocorre a neutralização. O hidrogênio reage com a hidroxila, formando água, e o potássio entra no lugar do hidrogênio, formando o sal. O sal é essa carboxila que foi transformada em um sal, cuja carga aqui é O- e K+, e uma molécula de água. A relação estequiométrica entre o ácido e a base é 1:1. Então, 1 mol do ácido foi neutralizado por 1 mol da base. No terceiro passo, agora eu coloco o número de mols que foi calculado na primeira passagem ali, que é o 7 vezes 10 elevado a menos 7, é o número de mol da base.
Mas, como o ácido e a base estão na proporção de 1:1, neste caso, x é igual a 7 vezes 10 elevado a menos 4 mols. Isso já é o quarto passo que eu estou fazendo. Notem que os exercícios são bem parecidos, né? Apesar do trabalho que dá a resolução, nada que a prática não resolva o problema. Vários exercícios que você faz, e aí esse tipo de assunto, vale a pena investir? Vale a pena. Nas minhas férias, eu pego mais ou menos uns 15 dias para cadastrar todas as questões que caíram nos vestibulares aí do nosso circuito, para mostrar para vocês as tendências, se um assunto vale ou não vale a pena investir no tempo. Esse aqui é um dos assuntos que vale a pena. O assunto soluções, de um modo geral, ele tem mais de 90% de chance de cair no seu vestibular. Agora eu vou pegar isso aqui e transformar naquilo que ele pediu, na massa. Eu já vou aproveitar, se você não se incomodar, claro, e multiplicar isso pela massa molar desse ácido graxo e transformar isso em massa em gramas. Ele deu a massa molar do ácido graxo aqui, ó. 282,5 gramas é a sua massa molar, ou seja, o que corresponde a 1 mol. Aqui eu posso cortar mol com mol, e aí eu tenho a massa em gramas. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 7 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 282,5. Essa é a massa. 0,19775, que será aproximadamente igual 0,198, aproximadamente 0,2 gramas do ácido graxo. Isso está presente em uma amostra de quanto? Isso está presente aqui, ó, numa amostra de 20 gramas do azeite comercial. Tá. 20 gramas, então vamos ver isso em termos percentuais, quanto que corresponde. Vamos colocar aqui que os 20 gramas do azeite, isso será a massa total. A massa total, em termos percentuais, corresponde a 100%, sendo que desse total de 20 gramas, eu encontrei que 0,2 gramas é de ácido graxo, presente no azeite. Zero vírgula dois em 100%, isso corresponde a X, e o X vai ser igual a 0, de 20 para 0,2 dividido por 2 por 100. Então, 100 dividido por 100 dá 1%. 1% de acidez. 1% de acidez. Então, ele não é extra virgem, porque a concentração é menor do que 0,8. Não é refinado, que a concentração é 3%. Não é semifino, que está entre 1 e 3, está entre 0,8 e 1. Então, ele é virgem fino e a reação é de neutralização. A alternativa correta é a letra B. Certo? Tudo bem? Tudo em ordem? Vocês que mandam, já deu o meu horário. Se vocês querem que eu resolva essa questão, eu posso fazer, mas se você também achar que não tem tempo, não tem problema, não. Eu faço outro dia, ou eu posso complementar a gravação e você assistir depois. O que você acha?
Posso continuar? Vamos fazer o seguinte, ó, se você tiver compromisso e precisar sair, fique à vontade. Eu vou fazer essa questão também, porque essa aqui não é um ácido base, mas resolve-se da mesma maneira, tá? A questão da VUNESP, porque aí eu te apresento o perfil de resolução de um exercício da FUVEST, da VUNESP, do Enem e da PUCamp. Só a Unicamp que ultimamente não tem pedido esse assunto, por isso que eu não coloquei. Vamos fazer o último então, tá? A dipirona sódica monoidratada possui massa molar de 351 gramas por mol. Ele é um fármaco amplamente utilizado como analgésico antitérmico e, de acordo com a farmacopeia brasileira, os comprimidos desse medicamento devem conter entre 95% e 105% da quantidade do fármaco declarado na bula do fabricante. Para verificar esse grau de pureza, é feita uma titulação de uma solução do fármaco com uma solução de iodo 0,05 molar, utilizando amido como indicador, sendo que, essa informação é importante. Eu não sei a fórmula da dipirona, não quero saber, tem um raio de quem sabe. Calma, bruto! Não, é brincadeira. Não é necessário tomar conhecimento da fórmula da dipirona devido a essa informação. Cada mol de iodo utilizado corresponde a um mol de dipirona sódica que é consumida pelo iodo. É 1 para 1 a reação. A moral da história é 1 para 1. Então, eu não preciso saber a fórmula da dipirona monossódica. Uma solução foi preparada pela dissolução do comprimido da dipirona sódica, cuja bula declara ter 500 miligramas do fármaco. Vamos ver se vai ter mesmo. Sabendo que na titulação dessa solução consumiu 28,45 mililitros de iodo, com concentração 0,050 mols por litro, calcule o valor da massa da dipirona sódica presente no comprimido. Conclua se esse valor da massa está ou não dentro da faixa da porcentagem. Então, vamos que vamos. O nosso procedimento tem 5 passos. No primeiro passo, eu vou calcular o número de mols do titulante. O titulante é aquela substância que possui a concentração molar e o volume já previamente calculados, determinados. Nesse caso, a concentração é do iodo, né? A concentração molar é 0,05 mol por litro, multiplicado pelo seu volume. Aqui está o volume, ó. Mas em litros, né? 28,45 mililitros. Corto litro com litro. E assim ficaremos com um número de mol. Vou fazer essa conta aqui. 0,05 vezes 28,45. 1,4225 vezes 10 elevado a menos 3 em mol. Segundo passo, agora vamos fazer a reação. Eu não sei a fórmula. Não é necessário. Não é necessário saber a fórmula. Apenas escreva dipirona mais iodo dando um produto
que eu não preciso saber a fórmula desse produto para responder essa questão. A relação estequiométrica é o que importa, que nesse caso é 1 mol da dipirona que reage com 1 mol do iodo. É isso que interessa. No terceiro passo, eu vou colocar o número de mols que eu calculei aqui do iodo. E para esse número de mols do iodo, agora eu vou calcular o número de mols da dipirona correspondente. Esse valor do X é o nosso quarto passo. Mas, como a proporção estequiométrica é de 1 para 1, consequentemente, o número de mol da dipirona é igual ao número de mol do iodo. 1,4225 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Como ele quer a massa de dipirona sódica, eu já vou aproveitar e multiplicar pela sua massa molar, que é 351 gramas de dipirona está para 1 mol desse composto. Corto o mol do numerador com o do denominador, e aí eu vou achar a massa, que vai ser igual a, vou multiplicar aqui, tá? 1,4225 vezes 10 a menos 3, multiplicado por 351, 0,499 gramas da dipirona. Arredonda? Não, não, não. Agora eu não vou arredondar, não, porque esse valor tem que ser, como trata-se de medicamento, então tem que ser o valor real. Não, isso eu não posso arredondar, não. Então vamos fazer o cálculo e ver a porcentagem de dipirona no medicamento. Ele diz que tem que ser 500 miligramas do fármaco. 500 miligramas é meio grama, né? Então, esse meio grama da dipirona, eu transformei aqui, tá, senhores e senhoritas? 500 miligramas deu meio grama. É o que o fabricante declara ter no rótulo. Dipirosa, é ruim, hein? Essa é a massa total, que em termos percentuais equivale a 100%. Consequentemente, 0,499, o que foi calculado na prática, isso corresponde a X. E o X é igual a quanto? Vou fazer esse cálculo. 0,499 vezes 100 dividido por meio. Noventa e 99,8% de dipirona no medicamento. 99,8%. Está dentro da faixa esperado pela farmacopeia brasileira? Qual é a faixa da farmacopeia? Ele não pode ter menor que 95% e nem maior que 105%. Então está na faixa de 98,9%, então o medicamento atende às especificações exigidas por lei. Pronto. Muito obrigado a todos pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula. E se vocês puderem aceitamos sugestões aí no que se refere, por exemplo,